sou a Thaís, eu sou militante pela descriminalização de todas as drogas, inclusive da maconha, que está em pauta agora. E por que descriminalizar? A gente tem que pensar a quem afeta a guerra às drogas, né? A guerra às drogas, na verdade, ela transfere um problema que é da saúde pública para a segurança pública. E para que isso? Né? Para causar um encarceramento em massa de uma determinada classe, né? Que a gente percebe claramente que são os jovens até 25 anos de periferia. Né? Então, uma guerra às drogas, como que você vai promover uma guerra, um conceito abstrato? Né? Isso não vai acontecer, vai ser uma guerra contra as pessoas. Né? E nessa guerra, a própria política de guerra às drogas, ela se torna um problema em si mesmo, né? Além do problema que você já tem com o abuso das drogas, você ainda cria um problema de violência do próprio Estado contra o indivíduo. Né? Então, o que a gente acredita? A gente acredita que é necessário que haja, primeiro, autonomia do indivíduo, de decidir se quer ou não. Né? Da mesma forma, quando você escolhe o cigarro, por exemplo, que é uma droga que é legalizada e que é tão ou mais prejudicial que a maconha, você sabe o mal que o cigarro vai te fazer, né? E você mesmo assim fuma. Por quê? Porque você tem essa informação, você sabe o que vai acontecer. O grande problema das drogas, em geral, não só falando da maconha, é exatamente esse. Você não sabe até onde ir, né? Porque não há informação. Então você passa do uso para o abuso. E isso faz com que você tenha overdoses e etc. Outra questão seria a própria indústria farmacêutica, né? Que também é beneficiária da proibição da maconha, porque a gente sabe, né, que a maconha tem várias aplicações, ela é usada desde há 5.000 anos na China, com propriedades medicinais, e hoje ela não tem lugar na indústria farmacêutica para a maconha. Por quê? Porque ela é uma planta extremamente de fácil cultivo, né, que tem muitas potencialidades. Então, esse é outro impedimento e é algo pelo qual nós lutamos, né, para que se possa ter a legalização da maconha, para promover e fomentar a pesquisa, para que a gente possa chegar a esses benefícios de uma forma mais técnica mesmo, para que mais pessoas tenham acesso. Bom, então acho que a primeira coisa é entender que existem três questões que são distintas: a descriminalização, legalização e regulamentação das drogas. Descriminalizar significa não tornar crime o usuário, né? Não fazer com que a pessoa que faz o uso da droga se torne um criminoso, né? Porque na realidade, infelizmente, no Brasil, por mais que não seja crime a utilização, mas a gente sabe que na prática muitas abordagens policiais, né, quando se deparam com a utilização das drogas, a gente sabe que isso acaba fazendo com que a pessoa vá para a cadeia, fique presa, seja torturada, seja inclusive morta, né? Então, descriminalizar é isso. Liberalização é um outro elemento. Falei que são três, na verdade são quatro. Liberalização já né? A droga já é liberada hoje no Brasil. Porque é mais fácil numa escola, por exemplo, você ter contato, ter acesso à maconha ou a outro tipo de droga do que ter acesso ao álcool, por exemplo. Então, liberada a droga hoje em dia no Brasil quem quiser consumir uma pedra de crack consegue, quem quiser cheirar uma carreira de cocaína consegue. Então, liberalização seria o segundo elemento, né? Descriminalizar é não fazer com que o usuário seja criminoso. Liberalização é o que já existe, né? Já é liberada hoje. Legalização, aí a gente já começa a entrar um pouco mais nas diferenças entre propostas do que fazer daqui para frente, né? Legalização acho que é algo análogo ao que acontece hoje nos Estados Unidos com relação à maconha, por exemplo. Lá, a maconha ela é legalizada. Então, o Estado ele não tem um controle, ele legalizou, né, botou na lei que é possível empresas produzirem, fornecerem e regularem, inclusive, a partir do mercado, né, a utilização da maconha. Esse modelo ele é um modelo um pouco complicado, né, mais ou menos o que acontece hoje com relação à bebida alcoólica, por exemplo. No Brasil, a bebida alcoólica ela é legalizada, ou seja, existem empresas que produzem e que controlam o fornecimento, a distribuição, né, desse tipo de droga, né, o álcool. Por que isso, na realidade, não é o ideal? Né? Porque o mercado, na realidade, na medida em que ele controla,
quanto mais as pessoas fazem o uso daquela droga, mais alguém lucra por trás, né? Então há um incentivo muito grande. A indústria do álcool é um grande exemplo disso, né? Eles fazem muitas propagandas, até apelativas, associam mulher à cerveja, enfim, né? Fazem de tudo para que a gente consuma álcool. Quanto mais a gente consumir álcool, mais ele se enriquece. E é o que acontece hoje com o modelo da legalização da maconha nos Estados Unidos. Existem empresas que ganham dinheiro com a utilização e o consumo da maconha. O modelo que eu defendo é o modelo da regulamentação, né? O que significa regulamentar as drogas? Significa que o Estado ele tem controle sobre a produção, sobre a distribuição e sobre o consumo da droga, né? É o que acontece hoje, por exemplo, no Uruguai, né? Um modelo que é inovador, né? O modelo uruguaio, onde o Estado lá tem o controle sobre a distribuição, sobre a produção e sobre o consumo também, né? As pessoas não podem sair fumando maconha, não podem plantar em casa, enfim, é todo o Estado que tem um controle sobre isso. E não há um incentivo, né? Não há um incentivo para que as pessoas façam o uso. Precisa lembrar, em primeiro lugar, que na realidade, como a droga já é liberada, as pessoas já fazem o uso das drogas. As pessoas já usam, já fumam, já cheiram, já fazem isso a hora que elas quiserem, né? Então, se a gente não regulamenta essa utilização, a gente fica à mercê do tráfico, né? O tráfico, ele controla toda a produção, toda a distribuição e, inclusive, o próprio consumo das drogas. E o tráfico, a gente sabe que é a lei da lei da selva, né? Você não tem nenhum tipo de controle sobre o tráfico de drogas. Então, por isso que hoje, quando a gente fala assim, mas você está querendo incentivar o traficante, na realidade é o contrário, né? O traficante hoje ele já é incentivado pela não regulamentação das drogas. O que faz com que exista o traficante é a não regulamentação. Na medida em que passa a existir a regulamentação, esse traficante ele deixa de existir, ele deixa de ser um poder local nas comunidades, ele deixa de ser a referência das periferias, enfim, ele perde o seu poder, porque aí o Estado passa a ter o controle sobre essa regulamentação. Hoje, fala-se muito sobre as mortes, né, em relação à utilização das drogas. É lógico que acho que todo e qualquer tipo de regulamentação tem que vir acompanhada a uma assistência ao usuário, né? A gente não deve defender a dependência química, então não pode haver um incentivo à utilização de nem qualquer tipo de droga. Então, é importante que esse usuário, na medida em que ele quer deixar de usar e ele passa a se tornar dependente, isso passa a ser um problema na vida dele, a rede de saúde precisa ter um acompanhamento muito sério, precisa dar suporte para esse usuário. Hoje, infelizmente, como a utilização das drogas ela é criminalizada, então muitos desses usuários hoje, quando chegam à rede de serviço, né, quando chega à rede de atenção psicossocial, acaba se deparando com preconceito, acaba sendo estigmatizado, tem dificuldade de acompanhar o tratamento. Isso quando muito, ainda algumas locais, por exemplo, as comunidades terapêuticas, o tratamento não é completamente preconceituoso e estigmatizador, né? Porque o usuário, quando chega numa comunidade terapêutica, por exemplo, é um tratamento muito vinculado à moralidade, né? A questão dos costumes, da tradição, e os profissionais acabam apresentando um modelo correto de agir. E uma rede de assistência, de atenção, não deveria ter esse tipo de visão, esse tipo de questão aí que se relaciona ao tratamento. Uma outra questão importante, assim, de falar sobre a questão da regulamentação, é sobre o tipo de sociedade que a gente constrói, né? Não existiu e nem vai existir nenhuma sociedade na história da humanidade que conviveu sem as drogas. Todas as sociedades, desde as comunidades primitivas, né? Primeiro, há 40 mil anos atrás, os primeiros sinais que a gente tem contato, as primeiras investigações já demonstram que naquele momento, quando o ser humano passa a ter o controle sobre a produção de vegetais, já naquele momento algumas ervas psicoativas já passaram a fazer parte do cotidiano da cultura humana. A cerveja, lá nas sociedades egípcias, fazia parte de rituais, né, religiosos. Os astecas consumiam cogumelos. Ainda hoje, a coca é consumida culturalmente na Bolívia, na Colômbia, o ópio no Oriente. Mesmo hoje, a gente fala bastante do álcool, né, o vinho, por exemplo, as igrejas fazem rituais com o vinho, né, com o sangue de Cristo. Então, não existe sociedade sem drogas.
sempre existiu a presença de drogas na nossa sociedade e sempre vai existir. A questão é o que a gente faz com isso. Ou a gente criminaliza o usuário, a gente cria uma divisão entre aquilo que a gente chama de comum, né, de normalidade, e essas pessoas que fazem a utilização, ou então a gente aproxima e passa a lidar com essa questão de uma forma muito mais próxima da realidade, né? A guerra às drogas, ela só atende a um interesse. Quem morre com a guerra às drogas, quem morre com a repressão, quem morre com o combate ao tráfico, na verdade são as pessoas pobres da periferia, né? Porque a polícia não entra fazer batida num apartamento de luxo no Batel, que a gente sabe que há muito consumo de cocaína, por exemplo. Agora, aonde que acontece toda essa guerra, esse discurso de guerra às drogas acaba atendendo ao interesse da elite. Por isso que eu acho que regulamentar, né, vai fazer com que a gente lide com essa problemática de uma forma muito mais saudável. Falando aqui